Ministério Público do Estado do Piauí, processo da minha relatoria. A doutora Florência ou qualquer outra ou a outra está presente? Excelência, está presente o doutor João Evangelista, que está pela parte agravante. E eu gostaria, antes, se eu me permitisse, de ler a ata. Opa, perdão, é isso mesmo. Pois não, doutora Elisa. Ata de julgamento da 11ª sessão por videoconferência da Primeira Câmara de Direito Público, realizada no dia 10 de agosto de 2023, disponibilizada no dia 14 de agosto de 2023 e publicada em 15 de agosto de 2023 no Diário da Justiça Eletrônico, de número 9.652, e até esta data não foi impugnada. Passo à apreciação do presidente da Câmara. Senhores, a ata se acha em discussão. No silêncio de todos, eu a declaro aprovada. Senhores, mais uma vez, pregão feito do respectivo processo. Eu consulto, doutora Elisa, se o ilustre advogado se habilitou nos autos, tendo em vista que a pauta aqui só apresenta 2 advogadas. Doutor João Evangelista, com o microfone desligado. Ele se habilitou hoje, desembargador. Tá ok, então. Doutor João Evangelista, bom dia, seja bem-vindo. E Vossa Excelência tem 15 minutos improrrogáveis. Bom dia, doutora. Muito obrigado pela concessão da palavra. Excelentíssimo senhor desembargador, doutor Décio, senhor Antônio de Paiva Leite, doutora Elisa, excelentíssima senhora representante do Ministério Público e demais aqui presentes. Gostaria de saudá-los calorosamente com um bom dia. Doutor Haroldo, o presente processo se trata de uma ação de improbidade administrativa ajuizado em face do agravante da prestação de serviços de assessoria contábil naquela oportunidade. Todo membro do Ministério Público, na planície, utilizou para pronto. Foi ajuizado na oportunidade, foi ajuizada a sua improbidade não somente em razão de um relatório da Divisão Especializada do Tribunal de Contas do Estado, que constava a contratação do agravante sem procedimento licitatório. Então, o MP arguiu uma suposta fraude por ausência de concorrência e dispôs em sua ação de improbidade que se tratava de dispensa de licitação. Pois bem, ao primeiro esclarecimento, doutor Adécio, a contratação, na oportunidade, se deu através de inexigibilidade de licitação, porque os serviços de contabilidade, como já em muitas oportunidades discutido aqui neste egrégio tribunal, tratam-se de serviços técnicos especializados e singulares, inclusive com reconhecimento expresso da Lei Federal 14.039 de 2021. Só que o que me causa uma certa preocupação nesse processo, doutor Haroldo, é o fato de que, a depender dos órgãos de operador de direito, esse processo ganha com um torno de temeridade. Por quê? Porque o que se combate aqui é um processo de improbidade administrativa com pedido de indisponibilidade de bens, o qual foi concedido e contra o qual, em face do qual, ora se guerreia, sem que sequer tenha sido citado na causa de pedir remota, sem que sequer tenha sido disposto na causa de pedir remota, qualquer trecho que sinalize que o serviço não foi prestado, qualquer trecho que sinalize que houve dano ao erário, ou qualquer trecho de que houve desvio de recurso público em proveito próprio do agravante ou de outra. Tão verdade e o que corrobora essa afirmação, obviamente resguardada a independência da instância criminal, é que, em face do agravante sobre os mesmos fatos, não houve qualquer denúncia criminal. Como a gente já sabe, foi muito discutido no STJ, mera irregularidade ela não configura ilegalidade, desembargador dessa.
as normas regentes dos procedimentos licitatórios, elas têm como bem jurídico tutelado a administração pública e não a própria norma, de tal forma que a violação da própria norma não induz em crime ou ilegalidade para que seja ajuizada uma ação de improbidade administrativa. Normalmente, quando os serviços foram prestados e não há, repiso, na inicial, qualquer trecho que faça menção à não prestação do serviço ou a desvio de recurso público. Foi uma ação, de fato, com pedido liminar, tanto quanto temporário. Então, verdade é que, ainda que haja suposta violação à norma administrativa, de tal forma que o contrato seja nulo, a própria lei de licitação dispõe do dever de Estado de indenizar em caso em que há prestação de serviço, como ocorreu no caso do Epígrafe. Conforme já repisei, é incontroverso, não se discute a não prestação de serviço ou desvio de recurso público, mas tão somente suposta irregularidade, violação ao procedimento licitatório. Nisso, conforme havia dito, nada obsta, em razão do serviço prestado, que os valores sejam devidos, conforme autoriza o próprio artigo 59 da Lei 8.666, quando ela trata dos pagamentos indenizatórios. De outro bordo, ilustres desembargadores, o que nós temos também? Entrou em vigor a lei que reformou a 8.429 de 92. E essa lei, conforme também o entendimento que já era sedimentado do Tribunal de Justiça, ela trouxe a inovação de que é essencial para qualquer ato de improbidade administrativa a existência do dolo, a conduta eivada de dolo, de má-fé. E, inclusive, o próprio dispositivo capturado pelo Ministério Público, que o Ministério Público, capturou a conduta do agravante, teve a redação alterada, que foi o artigo 10, inciso 8º. E passou a prever, com a nova redação, a demonstração de perda patrimonial, para que se caracterize aquele ato como ímprobo. O que, ressalto, não ocorre em nenhum momento nesse processo. O Ministério Público, em nenhuma oportunidade, desincumbiu-se do ônus de provar ou sequer de alegar que há serviço não prestado ou que há prejuízo ao erário público. E, conforme também já consolidado, haja vista a retroatividade dessas normas mais benéficas da lei de improbidade, conforme o posicionamento firme do STF, a gente requer de já que o agravo seja provido para afastar a medida de disponibilidade, bem como, por fim, desembargador Haroldo, eu requeiro prazo, ainda que de 24 horas, para que eu possa me habilitar propriamente nos autos, posto que fui escalado de última hora para apresentar essa sustentação. Agradeço já pelo franqueamento da palavra e fico aqui na guarda da decisão favorável. Até mais, pessoal. Ok, doutor. Constado em 24 horas, Vossa Excelência deverá estar, devido à innecessária e legalmente habilitado. Doutor Saúl, vai fazer a sustentação? Neste processo, não. Desembargador presidente, neste não. Certo. Somente nos próximos dois. Muito obrigado. Tá ok, então. Doutora Rosângela? Não. Ok. Passemos ao voto. Não, obrigada. Com êxito, agravo de instrumento. Haja vista que o agravante, quando a instrumentação deste recurso observou todos os requisitos legais exigidos nos termos do 1017 CPC. A lide consiste na análise da possibilidade, ou não, de se individualizar a responsabilidade pela prática do suposto ato de improbidade administrativa, realização de procedimento licitatório, que originou da indisponibilidade de bens necessários para assegurar o resultado útil da ação pública por ato de improbidade administrativa. No caso em questão, observe que o digo magistrado acó, embasando-se os argumentos da parte autora, Ministério Público Estadual, e em documentos juntados aos autos, especialmente naqueles que indicam a prestação de serviço de assessoria contábil pelo agravante, a Prefeitura de Itaúira, Piauí,
sem a realização de procedimentos licitatórios, entendeu que existe indício de prova inequívoca da prática de ato ímprobo pelo réu, que implica no prejuízo patrimonial para a administração pública no valor de R$30 mil. Logo, após, entendendo que é possível a aplicação de multa em até 2 vezes o valor do dano, conforme estabelece o artigo 12, inciso 3º da Lei 842992, bem como que não se exige a comprovação de que o réu tenta se excusar de eventual condenação, o respeitável juiz singular determinou que fossem disponibilizados os bens do réu até o limite de R$90 mil. O agravado, em suas contrarrazões, alegou preliminarmente a necessidade do procedimento licitatório para a contratação de serviço de natureza contábil, pois, no caso, em específico, não restou comprovado a complexidade da demanda e não foi demonstrado o motivo da urgência, requisitos essenciais para a inexigibilidade da licitação. A inexigibilidade da licitação, contida no artigo 25, segundo da Lei 8666/93, exige a presença de 3 elementos aliados. A 1, serviço técnico profissional especializado. A 2, referir-se a profissional ou empresa com notória especialização. E a 3, natureza singular do serviço prestado. Diz o artigo 25, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial, segundo, para a contratação de serviços técnicos enumerado no artigo 3 desta lei, de natureza singular, profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviço de publicidade e divulgação. O 13. Para os fins desta lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados nos trabalhos relativos a, inciso 3º, assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. Fica claro, fecho aspas, fica claro que nessa acepção o serviço de natureza singular é aquele comum, usual e corriqueiro que, por essa razão, demande a sua prestação por profissional ou empresa de notória especialização. Vale destacar que não basta que o profissional seja de especialização notória no mercado. É necessário também que o objeto do contrato venha a requerer conhecimento ou técnicas especiais e individualizadoras para que se possa contratar diretamente. No caso em comento, percebe-se que os serviços a serem prestados se relacionam à simples assessoria ou consultoria contábil, hipótese classificada como atividade genérica e burocrática inerente ao cotidiano do ente público, sem especialidade ou extrema complexidade, o que torna injustificável contratação por inexigibilidade de licitação. Importante ressaltar que a administração pública, ao contratar serviços, sejam contábeis ou mesmo advocatícios, sem procedimento licitatório, fragiliza a força vinculante do princípio administrativo da impessoalidade. Outro sim, a precariedade de profissionais especializados no ramo da contadoria pública no respectivo município não constitui óbvio a realização de concurso público na medida que é proibida a adoção de eventual certame de critérios discriminatórios para restringir a inscrição aos munícipes. E aqui tem uma jurisprudência, lendo somente na parte que interessa, peço vênia. Dispensa de licitação, assessoria contábil, dando demonstração da singularidade da notória especialização do prestador de serviço, aptas a autorizar a inexigibilidade do procedimento licitatório. Violação ao artigo 25, segundo da Lei 8666/93. E mais adiante, o gasto desarrazoado do dinheiro público em detrimento da economicidade atrai a condenação por improbidade administrativa, inclusive para fins de ressarcimento ao erário, haja vista a contrariedade ao artigo 15, parágrafo 7, inciso 2 da Lei 8666/93, por não observância das técnicas quantitativas de estimação. Prosseguindo, o artigo 11, caput da Lei 84.29/92, preceitua que constitui ato de improbidade administrativa atentatório aos princípios da administração pública
qualquer ação ou omissão que contrarie os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Consoante o artigo 25, segundo da Lei 8666/93, a inexigibilidade de licitação está vinculada à notória especialização do prestador de serviço técnico, cujo trabalho deverá ser tão adequado à satisfação do objeto contratado que inviabilizará a competição com outros profissionais, o que não ocorre na hipótese dos atos. Recurso especial do parquê provido, em parte, para restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau. STJ, RESP 1.366.324, Mato Grosso, 2012. Publicado, data do julgamento, 1º de outubro de 2015, publicado dia 20/10 do mesmo ano. Ainda uma segunda, que vai na mesma direção, também colhi do STJ, também somente na parte que interessa. A inexigibilidade de licitação prescrita no 25, segundo da Lei 8666/93, exige a presença conjugada de 3 elementos: serviço técnico profissional especializado, B, referência profissional à empresa com notória especialização, e C, natureza singular do serviço prestado. No presente caso, tais requisitos não foram preenchidos. Um agravo no RESP, 1.520.634, Paraíba, relator ministro Falcão, segunda turma, julgado no dia 12 de novembro de 2019. A administração pública, fecho aspas, a administração pública municipal, conforme comprovado por parecer do Tribunal de Contas do Estado, está sendo prejudicada diante do mau uso dos seus recursos, contendo inúmeras irregularidades, dentre elas, aspas, item 2.2.9, Câmara Municipal, desculpem, gestor, Antônio Cipriano Brandão Filho. Quinto, a ausência de procedimento licitatório no valor de 46 mil, sendo 30 mil com assessoria contábil e 16.757 reais com assessoria jurídica, fecho aspas. Verifique-se, assim, que o bloqueio de bens do agravante no valor de 90 mil reais pelo magistrado foi apenas uma forma de garantir que o pagamento do prejuízo ao erário, 30 mil, e a multa de 2 vezes o valor realizado. Nesse sentido, também do STJ, o Superior Tribunal de Justiça fixou a orientação de que a prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido dano in répcia, consubstanciado na impossibilidade de contratação pela administração da melhor proposta, STJ, agravo do regimento, agravo regimental do RESP, 1.499.706, São Paulo, ministro Gugel de Faria, julgado na primeira turma em 14 de março de 2017. E prossegue ainda o referido acordo. Desse modo, estão os presentes os requisitos para a decretação da medida de disponibilidade. A decretação da medida se impõe necessária para garantir o resultado útil do processo. Agravo interno que se nega. Provimento, STJ. Agravo interno do RESP, 1.842.902, Minas Gerais. Relator ministro Roger Fernandes, 18 de maio de 2021. Desse modo, não preenchidos os requisitos autorizadores da inexigibilidade de licitação, é evidente a violação da Lei nº 8666/93, caracterizando-se, por consequência, em ato de improbidade administrativa, não merecendo guarida do pedido recursal. Diante do exposto, e sem a necessidade de quaisquer outras assertivas, nego o provimento ao agravo do instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos. Eminente desembargador Antônio Aderso, bom dia mais uma vez, e é este o meu voto. Bom dia, desembargador Haroldo, renovo meus cumprimentos a todos. Nós estamos diante, portanto, de uma medida antecedente, né, de bloqueio, quando a parte não cumpriu o seu dever estabelecido pela Lei de Licitações 8666, e diz ela que não fizera
em razão do caso comportar inexigibilidade de licitação. Vossa Excelência, com a maestria de sempre, comprovou lá que é possível a inexigibilidade de licitação, desde que eu comprovo aquelas 3 situações. Vossa Excelência, assim como magistrado, de origem, não reconheceu o cumprimento daqueles requisitos, determinou, portanto, esse bloqueio, né, com medida que preserva, que salvaguarda o patrimônio público, e estando, portanto, presente esses fortes indícios acerca da prática de possível ato de improbidade administrativa, assim como Vossa Excelência, eu também entendo que deve ser mantida tal decisão. Eu acompanho, portanto, em toto Vossa Excelência, desembargador relator. Ok, desembargador. Desembargador Haroldo, me permita só fazer um registro aqui de relevo. Não. Está presente aqui o desembargador Raimundo Eufrásio Alves Filho, tá? Depois Pelo de amor de longos Deus. invernos, aparece. Doutora Elisa, desliga aí a gravação. Rapaz, é preciso chamar o presidente para tomar medidas com relação à segurança do prédio, né? Está entrando todo mundo aqui. Quando agora, rapaz, um negócio desse. Não ouviu, repito. Que Rapaz, é isso, rapaz? eu tô com. Que Rapaz, privilégio é esse para o desembargador Adesso? Os outros não têm, principalmente uma amizade de 50 anos. Rapaz, eu fui primeiro na sala lá e depois disseram que você estava nessa sala aí, viu? Um abraço. Um abraço, querido amigo. Um abraço, desembargador Eufrásio. O desembargador Salles, sabe? E os que mais que presenciam aí a sessão, então, ou participam da sessão, então é só eu vim aqui só fazer porque eu pensei que ele tivesse mais chustas, sabe? De férias aqui no local de trabalho, então ele está com vontade de voltar. Porque Ok. já tinha que ajeitar aqui para amanhã. Tá bom, meu querido amigo. Boas férias, desembargador. Desembargador Antônio de Paiva, como é que Vossa Excelência vota? Foi muito bem fundamentado o voto de Vossa Excelência e eu acompanho totalmente. Ok, por unanimidade, os termos do voto do relator, foi conhecido o recurso, mas lhe negado provimento. Qual é o próximo, doutora Elisa? Número 1. Número 1, desembargador. Ok. Processo número 1 é o 0005-409-59, 2014, apelação civil, Aris Teresina, segunda vara suspeita da Fazenda Pública. Apelante, reitor da Universidade Estadual do Piauí, Fundação Universidade Estadual do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, apeladas, Clarice Fonseca Maia e outro, advogados, Nivaldo Campelo de Mesquita Filho e outro, processo da minha relatoria. Doutor Saul, mais uma vez, seja bem-vindo e Vossa Excelência tem 15 minutos improrrogáveis. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador presidente da Colônia da Primeira Câmara de Direito Público, desembargador Haroldo Oliveira Reim. Eu dirijo meus cumprimentos a Vossa Excelência, ao excelentíssimo senhor desembargador Adesso Antônio Brito Nogueira e ao excelentíssimo senhor desembargador Antônio de Paiva Salles. Eu dirijo meus cumprimentos ainda à excelentíssima Procuradora de Justiça, a doutora Rosângela, e a todos os demais presentes, eu peço licença para cumprimentar na pessoa da doutora Elisa. O presente caso é relativamente simples, em tese. Trata-se de uma ação por meio da qual duas professoras efetivas, ou seja, duas professoras concursadas da Universidade Estadual do Piauí, pedem que a universidade, a Fundação Universidade Estadual do Piauí,
seja compelida a deferir uma licença para capacitação. Alegam que foram aprovadas no processo seletivo para cursar doutorado em Direito na Universidade de Fortaleza e afirmam ter direito subjetivo a essa licença capacitação, que é uma licença remunerada para a realização de um curso de mestrado ou de doutorado. E afirmam ainda que existe a necessidade do deferimento dessa licença porque as atividades do curso de doutorado da Universidade de Fortaleza são presenciais, teriam que comparecer a aulas e, portanto, não poderiam dar continuidade ao desempenho das atribuições do cargo de professor da referida instituição de ensino superior. A medida liminar foi deferida em primeira instância e a sentença a confirmou, julgando procedente o pedido, mas a Fundação Universidade Estadual do Piauí interpõe a apelação ora em julgamento, basicamente para devolver a questão principal de mérito, que é relativamente simples, que diz respeito à existência desse direito, desse alegado direito líquido e certo. E a tese justamente é de que não há direito a essa licença capacitação, precisamente porque a licença capacitação depende de juízo discricionário por parte da administração pública, no caso, por parte de um específico órgão dessa fundação, que é a Universidade Estadual do Piauí, o Conselho Universitário. E isso foi explicitado por ato regulamentar, o decreto 15.229 de 2013, que tratou de maneira muito específica a respeito da licença capacitação para realização de mestrado e doutorado por professor da Universidade Estadual. Diz o artigo 23 do referido decreto: sem prejuízo da remuneração, será concedida licença para a realização de mestrado e doutorado, respectivamente pelo período de 2 a 3 anos, ou de 3 a 4 anos, ou por período superior, conforme deliberação da CAPES. Quer dizer, a CAPES, que é a entidade federal que disciplina os cursos de pós-graduação estrito sensu, ela poderia, eventualmente, dar mais prazo para o professor da universidade, e aí, nesse caso, a licença poderia até se estender. Mas, enfim, diz o caput ainda, garantindo-se ao professor, e aí segue um rol, mas vem o parágrafo 1º, caberá ao Conselho Universitário deliberar sobre a licença. Então, ora, deliberar é justamente refletir ou discutir, e aqui é o caso, que é um conselho, é discussão, discutir em ordem a decidir. Discute-se para então decidir, para então tomar a decisão. Então, quer dizer, ao Conselho Universitário incumbe o exercício desse juízo discricionário a respeito da concessão ou não da licença capacitação. Isso por quê? É óbvio que é desejável, e isso não se aplica apenas às universidades, mas a toda a administração pública, é desejável que os integrantes dos quadros, servidores públicos, independentemente do cargo que ocupem, tenham a oportunidade de realizarem cursos de pós-graduação em estrito sensu. No entanto, a administração está premida por uma série de circunstâncias, entre elas, eventualmente, a escassez de pessoal para a continuidade do serviço público. E é justamente o caso da Universidade Estadual do Piauí. No contexto específico aqui da época da propositura da ação, havia inclusive ação civil pública proposta pelo Ministério Público para compelir a universidade a realizar concurso público, exatamente diante da ausência de pessoal, ausência também de professores, ou seja, dos servidores que desempenham a atividade fim da universidade, e era o caso aqui das duas professoras, que, por sinal, sequer haviam ainda adquirido a estabilidade, ainda se encontravam no estágio probatório, e como professoras no início da carreira, naturalmente, haviam sido contratadas, haviam sido, nomeadas há pouco
justamente para satisfazer as necessidades que surgem seja pelo afastamento de professores mais antigos, seja pela própria aposentadoria ou mesmo as necessidades decorrentes da expansão, que foi muito acelerada, no caso da UESP, a expansão da atividade da universidade. Então, no caso concreto, não existe um direito subjetivo a essa licença. É diferente, por exemplo, da licença para tratamento de saúde, né? Que é uma licença que exatamente pela sua própria teleologia, ela realmente, uma vez surgida aquela situação de infortúnio, surge o direito subjetivo àquela licença, que não. É uma licença que está condicionada a um juízo de conveniência e de oportunidade. O gestor é quem terá, diante dos aspectos técnicos, formular um juízo se realmente aquele é o momento oportuno e se convém que aqueles servidores sejam dispensados do exercício de suas atribuições para a realização de um curso, por mais importante que seja, para a formação daquele profissional. Então, no caso concreto, o que se pede é que o apelo seja provido para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Muito obrigado. Ok. Tem advogados, doutora Elisa, da apelada? Não, senhor. Ok. Então, passemos ao voto. Com êxito do recurso, eis que se encontram nele dispostos os pressupostos da sua admissibilidade. Trata-se de ação objetivando a concessão de licença de capacitação. Da análise dos autos, verifica que a parte impetrante teve seu pleito liminarmente deferido no dia 25 de março de 2014, tal como se observa na decisão número X. Assim, conforme informam as apeladas, já concluíram o doutorado. Ademais, há de se mencionar ainda que a reforma da sentença, que levaria à desconstituição da situação fática, seria desaconselhável, pois deve-se buscar respeito à segurança das relações jurídicas, bem como estaria causando à parte impetrante prejuízos desnecessários. Tal entendimento deve ser equiparado aos casos de determinação de expedição de certificado de conclusão de ensino médio, tendo em vista o lapso temporal de determinação de matrícula em curso superior e a data da apreciação do pleito com a aplicação da supracitada teoria. A súmula número 5 do tribunal diz o seguinte: aplica-se a teoria do fato consumado às hipóteses em que é impetrante que possa certificado de conclusão do ensino médio obtido por meio de prova liminar esteja cursando, por tempo razoável, o ensino superior. Mais adiante, o STJ. Trata-se, portanto, de situação já estabilizada no tempo e impassível de modificação, porquanto passado mais de 5 anos da concessão da segurança. Se a parte impetrante ainda não concluiu o curso superior, encontra-se em etapa avançada dos estudos. E prossegue. Patente que a reforma da decisão acarretaria enorme prejuízo ao estudante, o que não se vislumbra dano a ser experimentado pela instituição de ensino. Outra, não deverá ser a solução, que não há de se considerar consolidada a situação de fato, mantendo-se assim a decisão agravada sob pena de causar à parte impetrante desnecessário prejuízo. Um bocado de gente, ministro Napoleão Nunes Maia, G. Fernandes, tudo isso como precedentes trazidos para o ministro de novo, Napoleão Nunes Maia, em 11 de junho de 2019. Analisando as situações análogas, assim também vem entendendo este egresso Tribunal de Justiça, inclusive esta Câmara, conforme decisão proferida no acórdão RN número 2013 0001 005167, julgado
Em 25 de novembro de 2014, que teve como relator o ilustre desembargador Fernando Carvalho Mendes, hoje aposentado em descanso merecido. E, sendo assim, insta a manter a decisão liminar, assim como a sentença, sob pena de causar prejuízo à parte impetrante em razão do princípio de segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais, desde que se encontra consolidada a situação fática aqui analisada. Diante do exposto, e sem necessidade de maiores considerações, voto no sentido de negar provimento à apelação, mantendo incólume a sentença em primeiro grau, em atenção à teoria do fato consumado. É como voto, desembargador Aderson. Pois é, senhor relator. Esse processo de 2014, quando o colega juiz lá concedeu a liminar, depois mantido em sede de mérito, veio para esse tribunal, então, sem maiores delongas também, entendo, assim como Vossa Excelência, que a situação está estabilizada no tempo, e, portanto, impassível de modificação. Em razão disso, eu acompanho em toto Vossa Excelência, senhor relator. Ok, desembargador Aderson. Desembargador Antônio de Paiva. Acompanho também, Excelência. Ok, por unanimidade, nos termos do voto do relator, a primeira Câmara Civil de Direito Público conheceu do recurso, mas lhe negou provimento. Agora, o número 3, número 1. Número 3, desembargador. Número 3. É o processo número 075-90-79-22-2022, um agravo de instrumento, origem Teresina, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública, agravante Marcos Miller Neri, ou Neri da Silva, advogado Marcelo Augusto Cavalcante de Souza, agravados Fundação Universidade Estadual do Piauí e outro, Procuradoria-Geral do Estado, processo da minha relatoria. O advogado do agravante se acha presente? Não, só o doutor Saul. Ok. Doutor Saul, a palavra retorna a Vossa Excelência com o mesmo prazo improrrogável. Excelentíssimos senhores julgadores, aqui na origem, um candidato ao cargo de soldado, né, da Polícia Militar do Piauí foi considerado inapto na fase de investigação social por ter deixado de entregar uma declaração que está exigida pelo edital, uma declaração pela qual afirme não haver sido sancionado nem em processo disciplinar ou em processo criminal. O candidato considerado inapto, então, propôs uma ação com o objetivo de participar do curso de formação, alegando que não poderia ser eliminado pela ausência de apenas um dos documentos utilizados para a investigação de vida pregressa e que, na realidade, teria enviado o documento, ainda que não houvesse um campo próprio para a realização do upload, do envio do documento por meio da internet, no sistema disponibilizado no CEP, e que, ainda que... Aí o segundo argumento é contraditório, não é um argumento subsidiário, é um argumento contraditório com o primeiro mesmo. Afirma que o documento que certifica o envio dos documentos exigidos, da documentação exigida pelo edital, não acusou o não envio do documento. Então, ele faz um print screen, ele faz a colagem da tela para demonstrar que todos os campos estavam constando como documento enviado, né?
Então, quer dizer, como é possível? A contradição está em que ele primeiro afirma que não havia um campo próprio para o envio da referida declaração, e depois afirma que todos os campos preenchidos davam conta do envio do documento. Totalmente contraditório. Como quer que seja, o fato é que havia um campo para o envio dessa declaração e, pela a colagem da tela que ele faz, algum documento foi enviado naquele campo. Mas o que não se sabe, e sobre isso ele não trata e não prova e não discorre, é que se o documento enviado, alimentado ali no sistema, se o documento que ele de fato anexou, por assim dizer, era mesmo essa declaração. Pode muito bem ter acontecido dele ter juntado um outro documento, que não fosse aquela declaração. Seja por lapso, por descuido naquele instante, ou seja mesmo porque não havia lavrado, não havia subscrito, não havia feito aquela declaração. Como quer que seja, o documento da administração, verificando a inexistência daquela declaração, o não envio daquela declaração, é inequívoco. Não foi simplesmente uma informação qualquer lançada no sistema de maneira descuidada. O próprio agravante juntou o documento intitulado Parecer 049, Parecer 49, Etapa de Investigação Social, e ali está indicado o nome de cada um dos integrantes da comissão designada para a realização dessa etapa do concurso, e está dito o motivo, muito claramente, com a fundamentação, com base nas regras do edital, qual é o documento qual o motivo daquela inaptidão, no caso, a não apresentação dessa declaração, pela qual o próprio candidato negue a existência de qualquer sanção disciplinar ou criminal contra si. Então, o que se observa é que não há elementos suficientes para desestabilizar a presunção de legitimidade e de veracidade de que gozam os atos administrativos e os documentos públicos. A ausência aqui, portanto, de fumus boniuris, de plausibilidade do direito, que autorizasse, na origem, a concessão da tutela provisória de urgência. Então, o juiz de primeira instância foi bem porque, na realidade, não havia uma plausibilidade mínima no que diz respeito aos elementos probatórios que demonstrassem o envio do documento exigido por meio do sistema disponibilizado. E o que se pede, portanto, é que o agravo de instrumento seja desprovido. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Saúl. Passemos ao voto, senhores. Como bem relatado, e assim me permita, Sua Excelência, o doutor Saúl, exatamente o que aconteceu. Então, passando direto ao ponto. Foi feito, é consabido que a tutela provisória de urgência cautelar ou antecipada é fundada em juízo de probabilidade, porquanto não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito existe. Esse tipo de tutela é consequência natural da cognição sumária, pois, como ainda o juiz não tem acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão será fundada na certeza, não será fundada na certeza, mas apenas na aparência da probabilidade do direito existir. Desse modo, por se tratar de uma medida de cunho excepcional, procedida com base em cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pela parte autora na inicial, a sua concessão está adstrita à demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano ou um risco ao resultado útil do processo, segundo estabelece o artigo 300 do CPC. Peço para seja dispensada a sua leitura. No vertente caso, está presente a probabilidade do direito alegado.
O agravante insurge-se contra a decisão interlocutória que diferiu o pedido liminar para suspender a decisão que o considerou inapto na fase de investigação social por ausência dos documentos exigidos pelo edital e regeu o certame público realizado. O agravante junto aos autos documentos exigidos nas alíneas do subitem 16.2 do edital acima transcrito, bem como o recibo emitido pelo organizador em virtude do encaminhamento de tais documentos. Em princípio, contudo, verifica-se que o sistema eletrônico não disponibilizou para o candidato o campo para inserção da declaração de que o candidato não sofreu penalidade criminal ou administrativa no serviço público. Por outro lado, ao emitir o recibo de entrega dos documentos, o sistema eletrônico não acusou a falta ou o não envio de nenhum documento. Dessa forma, o fundamento utilizado para o indeferimento da inscrição, diga-se, não envio da documentação, não parece ter procedência, vez que o próprio edital determina a forma eletrônica de envio, emitindo o recibo, constando o nome do candidato e a referência ao upload, trazer o documento para si, para fins de envio do sistema, da documentação constante do subitem 16.2 do edital de abertura. Assim sendo, sinaliza-se de forma contundente a aparente falha técnica do sistema, não sendo razoável, né, nesta análise liminar, prejudicar de forma cabal o candidato agravante, antes que estaria fulminado de plano a possibilidade de participar da próxima etapa do certame. E trago aqui, de Minas Gerais, do desembargador Peixoto Henriques, A2, o respectivo acórdão daquela decisão. A falha da banca examinadora em não prover um sistema eficaz de imediata conferência e entrega de protocolo contendo todas as informações pertinentes, a fim de possibilitar tanto a segurança aos candidatos quanto garantir um contraditório real, não deve configurar ônus a ser suportado pelo candidato. Julgamento dado em 30/4/2019. Prossigo. Agravo e recurso especial, relator ministro Alger Fernandes, disse Sua Excelência, acompanhado pelos seus pares. A organização do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas. Não tomadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos. E aqui me permito um breve comentário à parte. Todos nós sabemos que a tecnologia de informação, né, a famosa TI, à medida que o tempo passa, ela se aperfeiçoa. E digo isso porque, em 87, enquanto juiz na comarca de Campo Maior, eu queimei 3 computadores e fiz uma promessa a mim mesmo, que nunca mais a informática ia me deixar na mão. Hoje, permitam mais ainda prosseguir, hoje eu sou viciado, termo é este, viciado, assumido no Instagram e no YouTube, os famosos shorts, que tem informações fantásticas a respeito de como se utilizar a informática. E, neste caso, foi o que eu discuti aqui com o meu pessoal, com o meu time. Nós que usamos diariamente a computação, um sistema que, para criar, para gerar, para nascer direitos, ele vem pela metade.
essa metade que fica prejudicial ao próprio sistema, no caso a banca examinadora, não pode dar aso a que prejudique, repita-se, ao candidato. Por quê? Porque o sistema não acusou falha ou falta de recebimento eu vou realmente especificar, do recebimento de um documento. Ao contrário, ele aceitou o envio de todos. E peço perdão e assumo a palavra ao eminente procurador, profissional digno e honrado, o fato de que o candidato não provou que enviou. De igual parte, agora como julgador, e para continuar em paz, graças ao Senhor, meu Deus, a universidade também não. Então, o ônus dado ao candidato para que ele enviasse a documentação, na minha concepção, a minha estreita visão para este julgamento fora cumprida. A começar e a finalizar mesmo pelo próprio sistema, que era o responsável pelo seu recebimento e quitação, não acusou a falta de nenhum documento. Prossigo eu aqui. Isso foi no agravo regimental no ERESP. Número 134, 108, Distrito Federal, ministro Eduardo Ribeiro. Olha quando isso, senhores. Corte Especial, 2 de junho de 99. Assim, rogando vênia ao ilustre e querido procurador, diante do exposto com êxito recurso, eis que atendido os pressupostos da sua admissibilidade, para dar-lhe provimento, reformando a decisão a qual, determinando o Nzinho aqui engolir. O agravante realize o curso de formação em igualdade de condições com os demais candidatos, vírgula, se porventura a não entrega da referida declaração tenha sido efetivamente o único óbice na situação ora em tela. Uma vez aprovado, a participar das demais etapas do concurso. Eminente desembargador Antônio Adécio, de honrosa e longa amizade. É como voto. Para o meu privilégio, satisfação minha. Desembargador Haroldo, eu vou pedir todas as vezes a Vossa Excelência, até para divergir. Tudo bem. Até para manter assim, um pouquinho lá a minha coerência lá como julgado na primeira vara. Eu sei que esses concursos, sobretudo os que são abertos para preenchimento de vaga nas duas corporações, na Polícia Militar ou na Polícia Civil, são assim, muito delicados, né? Eu vou partir do seguinte pressuposto. Como o edital é a lei interna do certame e vincula todos os candidatos aos seus termos, tanto os candidatos quanto a administração estão vinculados, portanto, a esse edital, e, nesse caso, nós estamos diante do documento que o próprio edital exige, que é aquela famosa investigação social, que é precedida, né, através da própria Polícia Militar, que investiga a vida social do candidato, e esse tem como pressuposto averiguar suas condições éticos-morais para o ingresso na corporação da Polícia Militar ou da Polícia Civil, quando é o caso. Eu vou pedir todas as vezes, até para divergir um pouquinho da própria jurisprudência, mas diante de uma situação que se depara constantemente, olha, o cidadão está lá porque a Justiça concedeu a liminar, porque não observou os precedentes, ele foi reprovado, ora no exame psicológico, ora não foi observado a própria investigação social, a sua vida pregressa, tá? O próprio edital já vinculava a necessidade do candidato enviar via upload por meio do link específico no próprio edital, e ele tinha um prazo, e o juiz, inclusive, observou isso.
que não for observado para estabelecido no cronograma de execução, e lá nesses exames, nessa vida, nessa investigação social, é observada, né, dentre outras coisas, exame toxicológico, certidões originárias relacionadas, ou seja, certidão negativa do setor de distribuição dos furos criminais, do lugar em que o candidato tenha residido nos últimos 5 anos, anterior, portanto, ao edital, certidão negativa de antecedentes expedidos pela Polícia Federal, Civil e pela Auditoria Militar do Estado, estas 2 últimas dos lugares nos quais residiu nos últimos 5 anos, certidão negativa de processo administrativo disciplinar no âmbito da corporação e outras declarações, etc. e tal. E eu entendo que isso também, além que esse envio é feito pelo candidato, e me parece que a obrigação aí, ainda que a legislação diz que o ônus é da administração, mas eu entendo que é um ônus compartilhado, né? O próprio candidato também tem que ter responsabilidade, já que o edital vincula, e ele, diante daquela dúvida de que enviou, de que não recebeu, de que não tem o recibo, ele tinha outros meios, né, de viabilizar isso. Eu vou divergir de Vossa Excelência com todas as vênias, com muita dificuldade, para manter a decisão agravada. Tá? É como eu voto, senhor presidente. Ok, desembargador Aderson. Desembargador Antônio de Paiva Salles. Eu observei aqui no voto de Vossa Excelência, no final, Vossa Excelência, embora tenha dado provimento, mas condicionou ao agravante a comprovar que teria aqueles mesmos requisitos que equiparava ele aos demais candidatos. Então, desta forma, não há prejuízo para o candidato, já que ele tem esse documento para apresentar e continuar no certame, continuar sem prejudicar nem a ele, nem a universidade, quem está realizando o concurso. Então, eu acompanho Vossa Excelência. Ok. Julgamento deste processo se acha, então, a partir de agora suspenso, tendo em vista que não for atingida a sua unanimidade, fazendo-se necessária a convocação de 2 outros colegas para se obter. Meu amigo Zé Mário, pode sim. Eu só queria te mandar para mim o orçamento antes, tá? Até para me preparando o pagamento. Obrigado, Zé Mário. Ok, doutora Lisa. Senhores, pauta exaurida. Foi agradável muito vê-los, embora continue na gravação, mas os senhores estão indo embora e eu estou contente porque eu vou trabalhar. Vão também. Bom dia a todos. Vou já Pagador passar Aderson, outra sala. eu vou bater na sua porta para tomar um café e fazer uma consulta, viu? Senador Haroldo, a porta estará sempre aberta, você sabe disso. É um privilégio sempre recebê-lo. E eu se quiser, eu vou para o seu gabinete, tá? Não, eu vou tomar um café aí. O café daí é mais gostoso que o daqui. Doutora Rosana. Desembargador Antônio Salles, bom dia. Rapaz, o homem estava muito apressado. Doutor Saúl, bom dia. Doutora Rosângela, bom dia, um bom trabalho. Bom dia, doutora Lisa, Bom dia, bom obrigada. trabalho. E ontem, relacionado àquela conversa que nós tivemos, nós 3, eu puxei a orelha do coronel, viu? Obrigada. Fiquem com Deus, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém. Muito obrigado a todos. Um abraço. Obrigado. Um abraço.